Literária Mais, livros, arte e muito mais. Rádio Literária Mais, literatura no ar pra você escutar. Rádio Literária Mais, livros, arte e muito mais. Rádio Literária Mais, literatura no ar pra você escutar. Você escutar. Esta é a Rádio Literária Mais, eu sou Franci Lima, escritora, fundadora da comunidade Literária Mais, e a partir de agora estarei aqui no comando do Pode Escrever, este que é um podcast para quem escreve, publica e faz seu livro acontecer. No programa de hoje, as 3 coisas que você deveria fazer antes de publicar um livro. Faz seu livro acontecer. Pode escrever. O podcast de quem escreve, publica e faz seu livro acontecer. Pode escrever, pode escrever. Pode escrever, pode escrever. Pode escrever. O podcast de quem escreve, que faz seu livro acontecer. Pode escrever. O podcast de quem escreve, publica e faz seu livro acontecer. Pode escrever, pode escrever. Pode escrever, pode escrever. Eu sei que quando você termina de escrever um livro, você quer publicar. A nossa ansiedade, aquela vontade de colocar o livro no mundo, de ver o livro pronto, de segurar o livro, de folhear, de mostrar, olha o meu livro, é comum, todo mundo, né, todo escritor, toda escritora tem essa ansiedade, esse desejo, porém, existe um erro quando a gente vai publicar livros, porque na maioria das vezes a gente não percorre o caminho antes até a publicação desse livro. Na nossa cabeça, a ideia é de que eu vou publicar um livro e a publicação é o fim do processo. Na verdade, a publicação, eu diria que é o meio do processo. Você já deve ter começado essa jornada antes, para chegar no momento da publicação e você continuar a jornada que ainda está longe de terminar. Então, vou exemplificar para ficar mais claro. Você terminou de escrever um livro, você publicou e aí você aparece convidando geralmente amigos, familiares para o lançamento do livro. Geralmente você chega nas suas redes sociais, coloca lá a capa do livro e diz lançamento dia tal e acabou. Porém, você desconsiderou uma parte muito importante dessa jornada, o antes da publicação, que seria a sua presença digital. O que é essa presença digital? É durante a escrita desse livro, durante o processo de produção desse livro. Então, vamos supor que você está ali há 3, 4 meses, no processo de leitura crítica, de revisão, diagramação, capa, você está nesse processo que é demorado, né? Quem já publicou um livro sabe que não é só terminar de escrever um livro e no outro dia já estar com ele na gráfica, não é assim que funciona, tem várias etapas que têm que ser respeitadas. E aí, o que acontece é que você não mostra nada desse processo. As pessoas nem sabem muitas vezes que você escreve, as pessoas não fazem a mínima ideia de que você está produzindo um livro, e aí, do dia para a noite, as pessoas acordam e tem lá na tua rede social a capa de um livro, o convite para o lançamento, e aí as pessoas ficam assim, tá, mas de onde foi que surgiu isso? Então, a maioria dos escritores desconsidera essa parte importantíssima que é o antes da publicação. Então, se você está escrevendo o seu livro, você já precisa mostrar para as pessoas que você está escrevendo um livro.
Então já comece, né, a marcar presença nas suas redes sociais, já comece a fazer posts trazendo pequenos spoilers, falando sobre as personagens, falando sobre a temática do teu livro, já chama as pessoas para te ajudar a escolher a capa do teu livro, já mostra para as pessoas como é que está ficando a diagramação desse livro, já traz para o teu conteúdo temas sociais que tem a ver com a história do teu livro ou com o assunto do teu livro. Então, enquanto você está escrevendo o livro, as pessoas já precisam estar sabendo disso. Por quê? Porque você vai gerando curiosidade a respeito do que você está escrevendo. E aí, quando você termina a escrita desse livro, você continua mostrando para as pessoas o processo, os bastidores da produção desse livro. Então, é diferente, porque quando você lança esse livro, já tem pessoas que estão curiosas para conhecê-lo. Quando você marca a presença digital, quando você lança esse livro, geralmente as pessoas, elas já conhecem um pouco da história, elas já estão familiarizadas com as personagens ou com a temática, né? No caso, se você não escreve romances. E aí fica muito mais fácil de você divulgar esse livro, porque você não chegou assim do dia para a noite e lançou na cara das pessoas um livro que elas não sabiam que existia. Essas pessoas, elas já vêm acompanhando o teu livro. E aí tem uma outra coisa também, que é o seguinte, mas nem todo mundo que está ali nas redes sociais são pessoas que te acompanham. Nem todo mundo nem todas as pessoas ali acompanham os teus stories todo dia, ou vê o teu feed todo dia. Às vezes, vai chegar pessoas vendo o teu conteúdo de hoje que nunca ouviram falar de você na vida. Mas pode ser que essa pessoa veja aquele conteúdo, ela ache interessante, e aí ela decide ir lá no teu perfil para fuçar, para saber quem é você. E aí, quando ela chega lá, ela encontra vários conteúdos a respeito dos teus livros, do livro que você vai lançar. Então, fica muito mais fácil dessa pessoa te seguir, fica muito mais fácil dessa pessoa se interessar pelo teu livro, mesmo que ela esteja te conhecendo hoje. Eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês, que é o seguinte: ainda existe uma resistência imensa no mercado literário. Escritores e escritoras são pessoas que ainda resistem duramente à produção de conteúdo, são pessoas que reclamam das redes sociais, são pessoas que não querem aparecer, que não querem se expor. E aí eu tenho uma triste revelação para te dizer. Hoje em dia, o maior ativo que pode existir é o conteúdo. Então, assim, a gente vê grandes empresários de grandes marcas produzindo conteúdo. Vou citar aqui só 2 exemplos. Tem o CEO da CIMED, né, que é uma marca de medicamentos, cuidados pessoais, etc. Esse cara, ele tá nas redes sociais todo santo dia. Ele é o CEO, mas ele tá lá, mostrando a cara, fazendo conteúdo, divulgando os produtos dele. Tem um outro cara também, que é o Caíto Maia, da Chili Beans. É um mega empresário e ele está todo dia nas redes sociais dele produzindo conteúdo. Então, assim, hoje, o maior ativo que nós temos é o conteúdo. Então, eu sinto muito lhe dizer, mas se você é esse tipo de escritor, escritora, que ainda fica brigando, né, com as redes sociais, que você ainda se nega a enxergar o potencial de um conteúdo e você não quer produzir conteúdo, tudo bem, você pode não produzir, mas eu acho que você também não vai poder reclamar lá na frente de não ter resultados, de não ter leitores, de não ter pessoas interessadas nos teus livros. O conteúdo hoje é a maneira como você fala do que você escreve, é a maneira como você mostra no que você acredita, com o que você compactua. Então, é através disso que as pessoas se identificam, é a partir disso que as pessoas querem ou não estar com você, entende? Então, a primeira coisa que eu diria é essa. Então, assim, antes de publicar o teu livro, você já precisa marcar essa presença digital. E aí eu tenho uma coisa boa para dizer para você. Quando eu falo assim de marcar presença digital, não significa que você precisa estar todo santo dia com a cara nas redes sociais gravando vídeo. Não é isso. Eu, por exemplo, eu apareço muito pouco nas redes sociais. O que eu faço é o seguinte:
eu gosto muito de registrar o meu dia a dia. Então, por exemplo, eu estou num evento, eu estou numa feira, eu estou às vezes num momento de lazer, eu estou às vezes escrevendo, eu estou às vezes embalando um livro, eu estou muitas vezes trabalhando mesmo ali no meu cantinho em casa. Eu pego o celular, eu coloco ali assim como quem não quer nada e deixo esse celular gravando. Então, assim, na minha galeria do celular tem milhares assim de conteúdos que eu posso utilizar depois e que muitas vezes eu nem preciso mostrar a minha cara. Tem muitos conteúdos meus que é só mostrando um cantinho, o meu cantinho de escrita, o meu computador, o livro que eu estou lendo, muitas vezes é só mostrando a minha mão, folheando um livro, é só, às vezes, um vídeo de eu caminhando na praia, de eu fazendo alguma coisa, e a minha voz narrando por cima disso. Então, assim, hoje em dia existem inúmeras maneiras, são infinitas as maneiras de produzir conteúdo, sem que necessariamente você precise estar lá com a cara no sol, né, como a gente diria. Tá? Agora, quando você vai produzir conteúdo também, não adianta você produzir conteúdo aleatório, sabe? Aquela coisa assim, você posta todo dia, mas é qualquer coisa. Você pega qualquer foto da sua galeria, você pega qualquer coisa que tem ali e você posta. E na maioria das vezes você posta sem uma legenda, você não contextualiza nada sobre aquela foto, sobre aquele vídeo, você só joga o vídeo ali e vai embora. Então, esse tipo de conteúdo nem precisa você postar, entendeu? Porque marcar essa presença digital é você marcar de forma intencional. Então, assim, eu vou publicar isso aqui, ok, qual é o meu objetivo com isso aqui? Eu quero falar o quê? Qual é a mensagem que eu quero passar aqui? Entende? Então, você tem que pensar na foto, no carrossel ou no vídeo que você vai postar, ok, eu vou postar isso aqui, por quê? Qual é o objetivo? O que eu quero dizer aqui, né? E aí facilita muito quando você cria uma linha editorial. Então, por exemplo, no meu caso, né, que eu passei muito tempo divulgando Cartas para Ninguém, que foi meu último romance, que é um drama. Então, eu tenho até hoje, né, mas a minha linha editorial é basicamente falar dos meus livros, das minhas leituras, dos filmes que eu assisto, e de vez em quando eu dou a minha opinião sobre alguma coisa que aconteceu, sobre um fato que está todo mundo falando. Então, essa é a minha linha editorial. E a minha linha editorial, ela sempre está casada com o livro que eu estou divulgando. Então, se eu estou divulgando, por exemplo, Cartas para Ninguém, e aconteceu, por exemplo, um fato aí social que está todo mundo discutindo, eu vou falar desse fato social, mas eu não vou falar por falar. Eu vou falar, né? E aí eu vou trazer tipo um gancho assim, você viu o que aconteceu esta semana? Aí eu faço um corte e eu já me apresento ali. Olá, eu sou Franci Lima e aqui nesse perfil eu falo sobre livros, leituras, filmes e de vez em quando eu dou a minha opinião sobre este mundo louco. Geralmente eu começo os meus vídeos assim. E aí logo em sequência eu faço comentário sobre aquele fato que aconteceu e no final eu faço sempre uma conexão daquele tema com o meu livro. Entende? Então é sobre isso. Não é você só sair postando um monte de coisas. Você tem que ter uma linha editorial sobre o que eu falo nesse perfil. E aí os teus conteúdos, eles têm que estar amarrados dentro dessa linha editorial e essa linha editorial, ela tem que estar amarrada com o teu livro. Entende? Então é sobre isso. Marcar o território digital seria isso, é você marcar a presença. Como é que você quer que as pessoas te achem se você não está em lugar nenhum? O grande problema dos escritores é muitas vezes esse pensamento que é contraditório. Então, assim, eu quero que as pessoas me achem, eu quero que as pessoas achem o meu livro, eu quero que elas leiam o meu livro, mas você está escondido, você não aparece. Se procurar o nome do teu livro no Google, muitas vezes não aparece. Se procurar o teu nome no Google, não aparece. Faz um teste aí, faz um teste. Eu já fiz teste com várias escritoras da comunidade literária mais, e elas, é como se elas não existissem no Google, né? Então, você precisa aparecer. O teu livro, o teu nome, precisa aparecer no Google quando alguém pesquisa. E isso vai aparecer através de artigos que você escreve no teu blog, de coisas que você publica no teu site, de coisas que você publica no teu Instagram, no TikTok. Mas não é só publicar. Para você ser encontrada, você tem que usar palavras-chave. Então, toda vida que eu vou fazer uma legenda, por exemplo, eu coloco ali Cartas para Ninguém, livro Cartas para Ninguém. Por quê? Porque tudo isso, quando eu vou pesquisar, que eu coloco ali Cartas para Ninguém,
aparecem os posts que estão relacionados com isso. Entende? Então é sobre isso. Logicamente que a gente não vai conseguir falar todos os detalhes disso aqui, porque isso aqui dá um curso, né? Isso aqui dá um curso. Mas eu acredito que já deu para você entender aí a importância de você ter a sua presença digital. A partir desse, então, a presença digital você marca antes de lançar o teu livro, tá? Você começa ali a produzir conteúdo, a aparecer, a mostrar ali os posts, a dizer que está escrevendo um livro, que está preparando um livro, você vai soltando spoiler, você vai levando as pessoas para conhecer esse livro, e aí sim, quando você lança o livro, você já tem um território ali preparado. A literatura está no ar, rádio literária acabou de chegar. Livros, autores, leitores e muito mais. Essa é sua rádio literária mais. Escritora, eu tenho algo muito sério para falar. Você não precisa de talento. Você provavelmente escreve bem, tem textos ou livros escritos, publicados, então o que te falta não é talento, é conhecimento e estratégia. Sim, porque de nada adianta escrever se quase ninguém vai ler. O que você precisa é de conhecimento, estratégia e comunidade para impulsionar sua carreira e te levar até os leitores. As autoras que são assinantes da comunidade literária mais têm aulas mensais, participam de bienais e eventos, além de acesso a diversas oportunidades de publicação, marketing e vendas de seus livros, e estão em um grupo de mulheres que escrevem e se apoiam. Acesse www.literariamais.com.br, escolha seu plano de assinatura e vem fazer parte do grupo de autoras que cresce e aparece. Segunda coisa que você deveria fazer antes de publicar o seu livro. Isso aqui parece óbvio, vai parecer que eu estou sendo redundante, mas por incrível que pareça, a gente precisa falar sobre isso. Que é o seguinte, você precisa estudar. E quando eu falo estudar, você precisa estudar sobre escrita, porque hoje, com a facilidade que se tem de publicar um livro, infelizmente, existem muitos livros que são publicados antes de estar prontos. Essa é a grande verdade. Então, alguns livros não estão prontos no sentido de escrita, às vezes eles precisariam de um pouco mais de apuramento, né, na escrita, precisariam ali de uma relida, precisaria ali talvez de uma leitura beta, precisaria talvez de uma leitura crítica, precisaria ali de uma lapidação. Eu vejo muito algo que é bastante comum, que chegam para mim muitas vezes livros tidos como romances, e aí quando eu vou ler esses livros, na realidade, eles não são bem um romance, é como se fosse um relato, sabe? Eu estou relatando alguma coisa. Mas é diferente você escrever um relato, você contar alguma coisa, de você escrever um romance, porque quando a gente escreve um romance, e eu falo muito de romances porque o que eu gosto de escrever é o que eu mais escrevo, né? Mas isso aqui se aplica a qualquer outro gênero de escrita. Você precisa estudar sobre o gênero que você está escrevendo. Então, quando nós falamos de escrita literária, nós estamos falando de uma escrita que ela precisa emocionar o leitor. E muitas vezes a gente pega livros que têm uma ideia maravilhosa, o livro está bem escrito, porém ele não emociona. É aquela linguagem que não te prende porque não tem emoção ali. Então, assim, existem muitas técnicas que a gente pode usar para deixar a nossa história realmente com essa veia de emocionar quem vai ler, né? Então, nós temos diversas técnicas narrativas, inclusive a técnica do diálogo é uma delas, a técnica do gancho, a técnica do primeiro capítulo, a técnica do ticking clock, a técnica da verossimilhança, né? Tem várias técnicas. Então, quando você estuda sobre a escrita, sobre o gênero que você está escrevendo ou pretende escrever, você tem muito mais ferramentas para deixar esse livro realmente encantador. É diferente de você dizer assim, tive aqui uma ideia, vou escrever, sabe? E, infelizmente, ainda existem muitos escritores que se apegam a isso, que acham que a escrita é puramente inspiração, que é puramente talento, e são pessoas que muitas vezes não estudam sobre escrita, não estudam o que é um romance, o que precisa realmente ter, quais são os elementos que fazem com que a história seja realmente um romance, né?
Ah, eu quero escrever sobre suspense, tá? Quais são os beats obrigatórios de um suspense? Quais são as características fundamentais, obrigatórias de uma fantasia, de uma ficção científica, por exemplo, sabe? Então, é sobre isso. A gente precisa estudar e a gente precisa ler. Por incrível que pareça, existem muitos escritores que não leem. São pessoas que escrevem, que querem que as pessoas leiam os seus livros, mas ele mesmo não lê. Então, é incoerente, né? E aí, por último, eu diria que você precisa também estudar sobre o mercado editorial, sobre o mercado literário, a gente já falou isso no episódio anterior, para que você não caia em anedotas, para que você não seja de repente enganado por alguma editora, por alguma prestadora de serviço, para que você entenda como é que funciona, porque assim, quando você tem conhecimento, tá, para publicar um livro, existe essa e essa etapa. Ok, se eu conheço as etapas de produção de um livro, quando eu vou contratar um profissional, uma pessoa, eu vou ter ali expertise para cobrar daquela pessoa exatamente o que se espera daquela etapa, entende? Mas quando você não entende sobre as etapas, você pode facilmente ser ludibriado, você pode facilmente ser enganado, porque você não conhece sobre aquilo, você não sabe como aquilo funciona. Então, eu diria que é algo importantíssimo, antes de você publicar um livro, você estudar sobre, tá? O que é necessário para publicar um livro? Quais são as etapas de publicação de um livro, né? Para que você, de repente, não lance um livro no mundo sem que esse livro esteja pronto, que é o que mais acontece hoje em dia, né? A gente vê muitos livros que são publicados que não deveriam estar sendo publicados naquela hora, sabe? Que ele ainda merecia um pouco mais de trabalho naquele livro. Então, é sobre isso, sabe? Essas três coisas. Estude, e estude sempre. Ler é algo de se fazer todo dia. Escrever é algo de se fazer pelo menos toda semana, né? Estudar, você procurar assistir uma live, uma aula, um tutorial no YouTube, um podcast, né? Alguma coisa que vai te trazer um conhecimento é de extrema importância. Então, não saia por aí publicando livros sem estudar sobre, tá? É algo assim que vai te fazer um bem imenso e eu deixo aqui essa dica para você. É uma etapa que não deveria ser pulada, mas que infelizmente tem muita gente pulando essa etapa por aí. Você sabia que na comunidade literária mais há diversas capacitações para escritoras? A Masterclass Autora Lida, o Desafio Livro que Vende, a mentoria Romance Irresistível e as aulas mensais das assinantes são algumas dessas capacitações focadas em quem escreve. Entre em contato conosco e venha aprender com a gente. Pode escrever, o podcast de quem escreve, publica e faz seu livro acontecer. Pode escrever, o podcast de quem escreve, publica. Olha só, a gente tem realmente algumas capacitações dentro da comunidade Literária Mais. Nossa comunidade ela é voltada para o público feminino, então realmente os nossos cursos, capacitações, eles geralmente são para as mulheres, mas vez ou outra a gente abre alguma exceção também para que os homens participem. Mas se você quer saber mais sobre essas capacitações, né, como masterclass, mentoria, desafios, entre em contato com a gente e nos siga lá no Instagram para você não perder nenhuma novidade. E aí eu já adianto que no dia 31 de janeiro a gente vai estar com a Masterclass Autora Lida. Será uma aula ao vivo, onde eu vou realmente mostrar para vocês detalhes de como você pode realmente divulgar o seu livro, né, dentro de uma estratégia, né, sem fazer coisas aleatórias e sem esperar pela sorte, tá? Então, se você tem interesse em participar da Masterclass no dia 31 de janeiro, já faça a sua inscrição, entre em contato com a gente, ou fica de olho lá no nosso Instagram, que a gente vai soltar mais detalhes por lá também. E aí eu quero dar um outro aviso, que é o seguinte: nós temos um grupo de WhatsApp na comunidade Literária Mais, que é um grupo só de escritoras. Nesse grupo, a gente divulga todas as novidades, todos os cursos, todas as coisas que estão acontecendo nos bastidores
essas autoras que estão no grupo de WhatsApp, elas ficam sabendo primeiro do que todo mundo, e lá no grupo a gente libera links, né? A gente faz diversas coisas interessantes. Então, se você é escritora, participe desse grupo, tá? Ele é totalmente gratuito, é para você ficar por dentro das novidades da comunidade literária mais, e também por dentro das capacitações, dos cursos, dos eventos, das vagas que a gente disponibiliza para bienais e outras coisas. Então, fica aí o convite, entre no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Que é um grupo só de escritoras. O arroba do nosso Instagram é Literária Mais, tudo junto, tá? É só falar com a gente lá no direct e nós vamos te responder. Bom, mas agora a gente vai passar então para a terceira coisa que você deveria fazer antes de publicar o seu livro, que é algo importantíssimo, também super negligenciado pela maioria dos autores, que é o quê? Divulgação. Sabe o que acontece quando você vai publicar um livro? A maioria dos escritores, ele faz o seguinte, ele já tem geralmente um orçamento apertado, né? Porque a gente sabe que publicar um livro, por mais que a gente publique de forma independente, por mais que muitas vezes a gente faça várias etapas, mas ainda é algo que exige investimento financeiro. E aí o que a gente mais vê é o seguinte, você pega todo o dinheiro, toda a verba que você tem e você investe na publicação do livro. Aí, quando o livro chega para você, você fica com aqueles livros em casa, sem saber o que fazer com eles. Então, geralmente você faz ali um evento de lançamento, nesse evento você vai vender ali para amigos e parentes, que possivelmente irão no seu lançamento, e depois disso você fica com os livros em casa sem saber o que fazer com eles. E aí eu te pergunto, de que adianta você publicar, por exemplo, 1000 livros e você ficar com esses livros encaixotados em casa durante anos, porque você não tem a mínima ideia do que fazer para divulgar ou vender esse livro. Então aqui eu quero chamar a sua atenção para a terceira coisa que você deveria fazer antes de publicar o seu livro, que é, assim como você está fazendo o planejamento de publicação, você já deveria fazer também o planejamento de divulgação. E para esse planejamento de divulgação, você deveria já guardar uma verbinha também, sabe? Ah, o dinheiro que eu tenho é R$ 3.000 para publicar esse livro. Ok. Então, desses R$ 3.000, eu vou tirar uma parte para fazer a impressão do livro, a publicação do livro, mas eu vou deixar ali 20% desse valor, 30% desse valor para a divulgação desse livro. Porque você concorda comigo que não adianta você ter o livro impresso se você não tem para onde escoar esse livro, se você não tem leitores para o teu livro? O que nós precisamos, nós escritores e escritoras, é de pessoas lendo os nossos livros. E as pessoas, elas não vão ler os nossos livros se a gente não mostrar esse livro, se a gente não divulgar esse livro. E nessa parte, é a parte que os autores mais têm dificuldade. Então, assim, escrever, ok, vou lá e escrevo. Publicar, ok, arranjei aqui alguma pessoa para fazer os serviços editoriais, contratei uma editora prestadora de serviço, eu mesmo fiz as etapas do meu livro, o livro está pronto, está impresso, mas e agora? E agora? Então, assim, você precisa incluir nesse seu projeto a parte de divulgação. E eu não vejo ninguém fazendo isso. Não vejo ninguém fazendo isso. Então, quando você vai lançar um livro, você já precisa ter ideia. Bom, esse livro aqui que eu escrevi, qual é o gênero? Ah, é uma fantasia. Qual é o meu público? O meu público são jovens de 17 a 25 anos, por exemplo. Então, eu preciso saber como é que eu vou atrair esse público. O que esse público gosta? Como é que eles falam? Onde é que eles estão? Eles estão aonde? Se eles não estão no Facebook, não adianta eu divulgar no Facebook. Se esse público provavelmente vai estar lá no TikTok. Então, eu preciso já ter um planejamento, um caminho a seguir, sabendo mais ou menos quais são as ações que eu vou fazer para divulgar esse livro. Então, por exemplo, depois do lançamento, eu vou ter 15 dias de conteúdo maciço lá na minha conta do TikTok, que eu já devo ter aquecido essa conta, né? Só dando exemplos aqui, tá, gente? Então, eu vou soltar conteúdos, eu vou soltar leitura do trecho, eu vou soltar o book trailer, eu vou soltar spoilers, eu vou fazer uma leitura coletiva, eu vou fazer um sorteio de um kit do livro, eu vou fazer parcerias com influenciadores, eu vou fazer... Então, assim,
Quais são as ações que você vai fazer para divulgar esse livro? Quais são os caminhos que você vai utilizar de acordo com o teu público, de acordo com o tema do teu livro, o gênero do teu livro? O que que você vai fazer para divulgar esse livro? Né? E como é que vai ser essa divulgação? Essa divulgação ela vai ser totalmente orgânica? Ou seja, vai ser só através de conteúdo gratuito? Você acha que você consegue? Você já tem um público engajado? Você consegue fazer a divulgação desse público só no orgânico? Você vai precisar fazer anúncio pago? Você vai precisar patrocinar um dos seus conteúdos? Você vai precisar fazer uma página de vendas desse livro? Você vai precisar fazer... O que é que você vai precisar fazer para divulgar esse livro? Então, assim, você precisa sentar e colocar no caderno o que é que você pretende fazer e traçar esse caminho de divulgação, entende? Tem mais de um livro, então um mês você pode divulgar o livro X, no mês seguinte você divulga o livro Y, depois você volta para o livro X, depois você volta de novo para o livro Y, e assim você vai divulgando. Você pode fazer um combo dos dois livros. Esse mês eu vou juntar os 2 livros, vou fazer um combo, vou divulgar o kit, o combo, que vai ter um brinde especial para quem adquirir esse combo. Então, assim, você tem que ter ideias, estratégias de divulgação do seu livro, porque senão o teu livro vai ficar parado e você vai ficar frustrada achando que não vale a pena ser escritora e vai ficar reclamando da vida, do mundo, dos leitores, das editoras, da economia, enfim. Então, essa responsabilidade de divulgação é sua. Porque ninguém leu o meu livro. As pessoas sabem que o teu livro existe? Você está divulgando o teu livro de um jeito criativo, que gera desejo nas pessoas? Porque, assim, o que a gente vê muito também é postar no Instagram ali a capa do livro, solta lá a capa do livro, às vezes a foto tá feia, tá cinzenta, tá torta, e tu solta lá e você acha que aquela capa vai gerar desejo de alguém ler. Não vai, não vai. Então, assim, o plano de divulgação, ele é uma parte importante da publicação do seu livro e você já deveria ter esse plano antes. E esse plano, logicamente, ele vai se renovando, né? Então, esse mês eu fiz assim, mês que vem eu vou fazer diferente, depois eu vou fazer uma outra estratégia de divulgação e a divulgação do teu livro, ela não para, é algo contínuo. Você tem que estar divulgando o teu livro sempre, todo dia, mas de maneiras diferentes. E sempre levando em conta que você precisa pensar em como é que você vai gerar desejo no leitor. Como é que tu vai gerar curiosidade para que o leitor queira ler o teu livro, tá? Então fica esse exercício aí para vocês pensarem. Logicamente eu não consigo também falar sobre isso aqui, porque é um assunto também muito vasto, que é outro curso aqui, né, que eu teria que dar para vocês. Mas só para pincelar. Então, eu acredito que essas 3 coisas, elas deveriam ser feitas antes da publicação do livro. Porque aí, quando o teu livro chega, você tem um plano estratégico, você tem clareza do que você vai fazer, para quem que você vai divulgar, quais as ferramentas, quais as plataformas que você vai mostrar esse livro. Você tem ali um caminho a seguir, então fica muito mais fácil. Você não vai ficar com aquele livro e esperando que a sorte bata na sua porta, esperando que por acaso alguém descubra que você existe, esperando que por acaso alguém, num passe de mágica, né, queira ler o teu livro. Então, assim, a carreira literária, ela não funciona assim, gente. Eu sinto muito. Se chegou alguém para vocês e disse assim, não, é fácil ser escritor, né, publica lá o livro que vai chover de gente querendo ler o teu livro, não existe isso. Não existe isso. A carreira literária, ela é extremamente difícil, mas ela é como qualquer outra carreira, entendeu? É assim, é investimento de tempo, é investimento de dinheiro, é investimento de criatividade, é investimento de estudo, de dedicação, é sobre isso. Não existe esse livro que você vai lançar e ele vai se vender sozinho. Não existe isso, tá? Então, essas eram as dicas, né, que eu tinha preparado para vocês no Pode Escrever de hoje. Eu espero que vocês tenham feito anotações aí e que vocês realmente agora sentem para definir onde é que está aí o seu gargalo, né? O que está faltando aí em relação à publicação ou divulgação do seu livro, tá? E você já sabe que nesse programa a gente sempre traz temas aqui que vão aí abrir o seu caminho na carreira literária. Eu espero que estejam sendo úteis esses temas que eu estou trazendo aqui para vocês. E não deixem de seguir a Comunidade Literária Mais no @Literária Mais no Instagram. Não deixem de ouvir o nosso programa. O Pode Escrever vai ao ar todas as segundas-feiras às 19 horas na Rádio Literária Mais.
E tem reprise, né, do Pode Escrever também aos finais de semana. Sempre o Pode Escrever, ele vai ser reprisado aos sábados, ao meio-dia, tá bom? Então tem essas duas oportunidades para você ouvir o nosso programa aqui na Rádio Literária Mais, e já compartilha com todo mundo aí que escreve, porque eu tenho certeza que esse programa foi feito para você e para essa pessoa também. E é isso, o programa de hoje chegou ao fim e a gente se encontra no Pode Escrever da semana que vem. Pode escrever, o podcast de quem escreve, publica e faz seu livro acontecer. Pode escrever, o podcast de quem escreve, publica e faz seu livro acontecer. Pode escrever, o podcast de quem escreve, publica e faz seu livro acontecer. Pode escrever, o podcast de quem escreve, publica e faz seu livro acontecer. Faz seu livro acontecer.